É impossível, e se há um ser na Terra que consegue equilibrar todas as áreas da sua vida, com muito equilíbrio e se dedicando 100% a cada uma delas, por favor se apresente, deixe um comentário que eu vou passar o resto das minhas 48 horas a aprender só isso com você. Quando você entende que não é possível você se dedicar com a mesma quantidade de tempo, energia, determinação, motivação, seja o nome que você queira dar para algo que você precisa se dedicar, você começa a ter mais flexibilidade e ser um pouquinho como a água. O elemento, o fator água, tem muitos a nos ensinar. Você para de se auto-sabotar e começa a fluir como ela, pois a verdadeira força está na leveza. A água, ela é maleável, mas ela também é implacável quando sofre muita pressão. É suave, mas também é capaz de quebrar pedras. Isso daqui é Bruce Lee, meus amigos. Seja Como a Água é um livro sensacional. Eu demorei muito tempo para compreender que planos rígidos não sobrevivem ao longo do tempo. Qualquer coisa que você precise iniciar, entenda. Flexibilidade vale mais do que controlar tudo ao seu redor, pois sabemos que a vida é um caos a todo momento e a todo momento vai aparecer imprevistos, surpresas inesperadas e a única coisa que você tem de constante é a própria mudança. Na teoria, tudo sair perfeito, do jeito que você fez o planejamento inicialmente, a forma que você desenhou, seria o ideal. E seria lindo, né? Seria lindo. Claro que você deve ter planos antes de iniciar qualquer coisa, mas ele deve te guiar e não te prender. Que flui por muitos cantos e pega alguns atalhos e caminhos, mas que não perca o alvo. Quando Bruce Lee disse, seja como a água, quis dizer para sermos flexíveis o suficiente, não apenas para se moldar diante das adversidades da vida, que irão aparecer durante o caminho, mas ser forte o suficiente para atravessar qualquer obstáculo, pois como eu falei, a água pressionada ela pode ser implacável, mas também é possível se mudar diante da adversidades, diante dos obstáculos. E se há espaço, ela sempre flui. Seus planos precisam da mesma maleabilidade, é você saber dançar diante da vida, é o famoso jogo de cintura, diante do caos instalado. Como a água que encontra o seu caminho com a sua capacidade de contornar as barreiras, e no final constituem um caminho. Portanto, planejar o seu futuro como um guia de planos, sonhos para atingir determinada meta X para atingir em determinado tempo, não como uma prisão. Imagine esse sonho como um rio que começa num ponto A e termina num ponto B. Ele tem um curso, mas ele não força a trajetória. Ele responde ao terreno e às rochas que vão aparecer, mas ele não perde sua direção. Vou ser bem sincero com você, essa ideia do plano ideal, que nada foge do controle, vem desse querer ser robô. Presta atenção no que está acontecendo, você está sob os efeitos da autocobrança e fingindo uma coisa que você não é. Um robô, não se permitindo apenas fazer, mas querer fazer tudo com excelência em todas as áreas da sua vida. E sim, eu estou falando para você não buscar excelência em tudo aquilo que faz, mas apenas fazer o que precisa ser feito, dar prioridade para aquilo que é prioridade para você. Isso se chama sabedoria, galera, e não sou eu que estou falando. Eu tive esse entendimento do livro Seja Como a Água de Bruce Lee. Leiam, só leiam porque é uma excelente recomendação. O que você busca não é a excelência, é a progressão. Ou melhor, você deve buscar a progressão e não a excelência. Porque excelência em tudo aquilo que se faz é perfeição. É também desumana e inatingível. Não é possível você fazer 300 coisas com a mesma energia e dedicação. O que funciona é você juntar a sua flexibilidade e o seu foco. Pois os planos, ideia, meta, planejamento inicial, ele é o ponto inicial, mas ele não é o destino. Ponto de partida, mas não é o formato detalhado de como tudo irá acontecer. Portanto, eu não estou falando para você não ter um planejamento, veja bem, eu estou falando para você ter um plano, toda essa estrutura que você precisa antes de iniciar alguma coisa. Mas não acredite que seja possível se dedicar 100% a cada um deles. Saiba que sua força está conectada com a sua capacidade de lidar com o inesperado. Há uns meses atrás eu tive a autopercepção que isso estava sendo abordado na minha vida. Eu não queria fazer tudo dentro do possível, eu queria fazer tudo com excelência. A mente do palhaço estava como? A mente do palhaço estava como? Estava me fazendo de desentendido diante do fato que o controle de tudo
é uma pura ilusão. Sou implacável, vou abraçar o mundo, acreditando que tudo que eu me propus a fazer, eu ia dedicar 100% do meu tempo, mas esquecendo do fato de que minha energia é limitada. E só por isso a gente já para por aqui a conversa. Eu deixava de fazer coisas que eu gostava, como atividades pessoais, obrigações pessoais, como eu já falei aqui neste canal, como um hobby, uma atividade física, algo que seja mais pessoal mesmo. Viver um pouco a minha vida, o Lucas estava deixando de fazer. Virava para a senhorita Saúde e dava um aceno para ela, chamando-a. Não sei se você já ouviu falar da quinta lei da criação, que basicamente é barulho de moto, maneiro. Aí a resposta que eu vou te dar agora já vai responder da quinta lei da criação. A quinta lei da criação nos responde: a mudança é a única constante da vida. Com isso, ao tentarmos controlar, só gera mais rigidez, que te mantém preso ao que deveria ser, não ao que deve ser. Consequência, a estagnação, assim, ó, no talo, no auge. É necessário ter clareza o que é prioridade e o que pode ser apenas feito, somado ao abrir espaço com o inesperado. Essas coisas que precisam ser feitas não é sua prioridade, você pode executá-las, mas sem um esforço absurdo. Pois não tem como você ser bom em tudo e fazer tudo, muito tudo, enfim, começou um trava-línguas aqui, eu já parei e eu vou vigiar, galera, vou vigiar. É sobre alinhamento e não se doar 100% ao trabalho, 100% aos estudos, 100% ao lazer, 100% ao descanso, sabe? É impossível. Cada indivíduo tem suas prioridades, você precisa saber a sua e isso te gera paz. Paz. É paz o nome. Os melhores resultados da minha vida, e eu não tô falando de resultados absurdos, nossa, que grande feito. Estou falando de resultados da minha própria rotina, das burocracias da vida, do cotidiano que a gente precisa sempre estar resolvendo e apagando incêndio. Vieram quando eu aprendi a fluir com o que a vida me trouxe, ajustando os meus próximos movimentos e ações sem querer lutar contra o que é. Aquilo que é. E os melhores saltos surgiram quando as coisas saíram do plano que eu desenhei e mostrou uma oportunidade que eu nunca teria considerado. O que eu deveria ter aprendido há tempos, na minha adolescência, olhar para aquela situação e falar: isso aqui é prioridade minha, fazer o que precisa ser feito, mas sem desgaste. Eu tô apertando nessa tecla aqui, é impossível, você não é robô e você não vai conseguir se dedicar em todas as áreas da sua vida, entenda isso. Escolha quais são as suas prioridades. Todas você pode cumprir, claro. Assim, não vai ser 100%, vai ser um 20%, vai ser um 30%, um 25%, um 32%. Mas 100% não vai. É uma lei universal. Então relaxa e segue o fluxo. E se liga nessa linha de raciocínio. Primeiro, pensa em o que realmente importa para você neste momento. Segundo, sabendo que você vai dar prioridade, que precisa ser semeado para você receber uma colheita maneira. Que o que você quer colher precisa primeiro ser posto e semeado. Para você desfrutar dessa colheita que você tornou como prioridade na sua vida. Que sobrar, eu digo, de prioridades, o que ficou mais para trás, atividades, planos, projetos. O famoso antes feito do que perfeito, antes feito do que não feito. O terceiro não é sobre acreditar cegamente, é ter uma fé cega. É sobre confiar que se você se alinhar com a sua verdade, as coisas que está buscando te encontrará no caminho. Fé não é passividade e passividade não é fé. Então, rapaziada, haja com intenção, sabendo das suas prioridades e alinhamentos feitos anteriormente. E esse alinhamento precisa haver fluidez. Então não enrijece e faz um planejamento que seja fluido para você como ser humano, não como um robô. De novo. Quarto, mas não menos importante, relaxar. Relaxa. Às vezes somos nosso próprio algoz e do outro lado não enxergamos a potência. É apenas entrar em estado de flow e as biruledices que a gente coloca aqui, esquece elas. É sempre um processo tirar do papel e levar para a prática a ideia, mas refletir sobre já é um ponto de partida. E para dominar o processo, você vai sempre precisar sair da ilha. Saramago já dizia: saia da ilha e olhe de fora o que está acontecendo, e aí você vai enxergar a ilha. Você dentro da ilha não é capaz de ver, de enxergar com amplitude e manifestar de fato um processo de compreensão das coisas que você quer e de quem você é, e fazer esse entrelaço e chegar em uma conclusão. Chegar numa conclusão e tornar o resultado onde se quer chegar. A água pode fluir aceitando o que vem ao seu favor ou pode colidir enfrentando o que precisa ser rompido. Seja como a água, meu amigo.